Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Araújo, fundador do canal O Papo é Vendas, criador da Clientar CRM, consultor, mentor em gestão comercial, realizo palestras, treinamentos por todo o Brasil. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre nossas mentorias, nossos cursos, treinamentos e o nosso CRM, basta visitar os sites pauloaraújo.com.br e clientarcrm.com.br. Bom, hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é justamente a questão de o gerente que cobra demais. O gerente cobra demais, será que ele intimida? Será que ele está realmente gerenciando? Eu preparei alguns slides aqui para vocês, para a gente possa ter, vocês poderem acompanhar essa nossa apresentação de uma forma um pouco mais didática, tá bom? Vamos passar aqui, vamos lá, e vamos começar nossa apresentação. Bom, o gerente que cobra sem dados não gerencia, ele só intimida. Normalmente, a gente encontra gestores por aí que acham que as coisas ainda funcionam na base do berro, na base da intimidação, na base do eu quero. Bom, às vezes não é nem questão de gritar, não, de ser grosso com as pessoas, tá? É muito feeling, muita intuição, que é importante também em vendas, mas só isso não basta. A gente precisa de dados e fatos. Por quê? Porque sem dados e fatos, a gente começa a navegar muito pelo achismo. E o achismo normalmente não leva a lugar algum. Às vezes a gente fala, né? Poxa vida, eu preciso contratar um vendedor experiente. Claro que a experiência conta e conta muito. Mas aquele vendedor que não é tão experiente assim e não tem ainda a intuição afiada, como é que fica? Fica que você precisa trazer dados e fatos. Você precisa treinar o seu vendedor, seja ele experiente ou experiente, na base dos dados e fatos. Porque a gestão pela pressão, ela destrói a equipe. Toda vez que eu faço aquela pressão desnecessária, o quero porque eu começo o quê? A criar um ambiente de trabalho inadequado. São 3 fatores que motivam o ser humano, que motivam o vendedor. Não só o vendedor, mas principalmente o vendedor, tá? Nosso papo aqui é vendas. Primeiro, um ambiente de trabalho alegre, desafiador, leve, um lugar gostoso, aquele lugar que a gente queira estar. Segundo, condições de trabalho, um bom maquinário, um bom notebook, um bom computador, um bom catálogo. Quando é um cliente, quando é um vendedor que precisa viajar bastante, né, que tenha um bom carro para viagem. Enfim, boas condições de trabalho. E o terceiro ponto é o quê? Uma remuneração que gere satisfação pessoal. Então, aquele vendedor vai conseguir ter a remuneração, ele tem possibilidades de obter a remuneração que ele deseja. Ambiente desafiador, condições de trabalho e uma remuneração onde eu consiga atingir aquilo que eu desejo. Então, a gestão pela pressão, ela começa muito quando? Quando eu não tenho dados. Quando as reuniões de venda viram verdadeiros tribunais, sabe? Viram tribunais de guerra. Foi você, você não faz, você faz. Enfim, você não faz nada daquilo que eu peço. E começa a não ter mais uma comunicação efetiva. Quando isso acontece, o vendedor, o que acontece? Ele começa a aprender a querer sobreviver dentro da empresa, não a crescer. E por que sobreviver? Porque ele precisa do salário. E vai estar, com certeza, procurando um emprego melhor. Quando o vendedor é bom, então é fato, logo, logo ele pede a conta. E vai ficando somente quem? Os piores. Porque os piores não conseguem melhores empregos. Então, às vezes, a empresa fala para mim: nossa, meu vendedor aqui, todos os vendedores são ruins. Já atendi empresa que o empresário achava: nossa, vendedor é tudo malandro, vendedor é tudo safado, meus vendedores são péssimos, não tem bom senso. E quando a gente começa a analisar a empresa, a gente percebe que parece que ele tem um imã para atrair pessoas, né, que têm baixo desempenho. Por que isso? Porque não tem um ambiente adequado, não tem uma condições de trabalho adequada e não tem uma remuneração que possibilite eu ganhar aquilo que eu preciso. Como tem muita gente precisando de emprego, a pessoa às vezes vai no primeiro lugar que aparece. Então, gestão sem dados vira pressão desnecessária, porque o gestor está onde? Está no escuro. Ele está gerindo no escuro. Ele está achando que todo mundo tem o mesmo conhecimento que ele, técnico, da carteira de clientes, do mercado. E muitas vezes não é assim. Em muitas revendas e indústrias que a gente atende, eu noto que ainda tem lugares que a gente vai que o processo depende de planilha, caderno, ou pior, a memória do vendedor. E muita gente dá como desculpa não usar o CRM porque morre de medo de passar tudo aquilo que conhece por uma ferramenta. Ah, não, vou pôr tudo no CRM, para quê, né? Olha o trabalhão que eu tive. O cliente é meu. O cliente não é do vendedor, o cliente é da empresa. A partir do momento que eu não tenho um funil claro, não tenho processos claros, qual a única ferramenta que sobra? A pressão. E a pressão em demasia se torna desnecessária. Ela muito mais prejudica do que ajuda. Por isso é importante eu ter dados e fatos. Esses dados e fatos vão estar aonde? Vão estar no seu
CRM. É importante que o CRM seja uma ferramenta que ajude a analisar e traçar novas estratégias de venda. Então, dados são a base de qualquer conversa produtiva com a equipe. Como é que eu vou dar um bom feedback se não tem dados adequados? Como é que eu vou fazer um treinamento para aquele vendedor de forma específica se eu não tenho os dados de como estão indo as negociações dele, por exemplo? Está tudo na base do achismo. E quando eu falo achismo, o vendedor pode até te relatar, ok? Ele pode até te relatar o que está acontecendo, mas é importante que isso seja uma ferramenta, porque a partir do momento que está uma ferramenta como o CRM, a gente vai saber quantas propostas ganhou, quantas propostas perdeu, qual é a taxa de conversão, por que perdeu, em qual ponto ele empaca mais a abordagem, ou então em questão a preço, o que atrapalha efetivamente o fechamento do negócio. Então, dados e fatos traz justamente informações como essas que eu trouxe agora para vocês. Quantas cotações estão paradas, quantos clientes são inativos, quantos clientes próximos você tem, quantos clientes próximos foram conquistados, quando eu tenho dados e eu faço a gestão por meio de dados, e é claro que a gestão não é só dados, tá? Que o papo aqui hoje é dados, né? Claro que vem também conhecimento técnico do produto, conhecimento do mercado, uma série de coisas. Mas eu estou falando aqui que a gestão no escuro, ela não traz bons resultados e muitos gestores não usam o CRM da forma adequada. Por quê? Porque às vezes também tem medo de perder o poder sobre a equipe. O que é o poder sobre a equipe? É quando o gestor pensa, né, que só o conhecimento técnico que ele tem, a experiência que ele tem, só isso vale. E ele parece que quer criar, né, sempre vendedores que possam ficar abaixo dele. E não. O gestor, ele não tem que ser a estrela principal. Ele tem que ser o criador da constelação. Eu só vou conseguir fazer uma gestão comercial adequada a partir do momento que eu tenho respostas para perguntas como essas. Quantos clientes ativos não recebem contato nos últimos 30 dias? Quantos clientes estão sem recorrência de acompanhamento? Quais são os clientes que estão na nossa curva A, B ou C? Esse vendedor, ele se perde, ou ele então tem mais dificuldade em qual etapa do funil, ou então em qual etapa da venda, na prospecção, na abordagem, em lidar com objeção, no fechamento, no follow-up, no pós-venda. É muito comum a gente vê o vendedor prospectar bem, prospecta, liga, corre atrás e não consegue fechar. Por que não consegue fechar? Porque muitas vezes ele fica prospectando, 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 mas não trabalha de forma efetiva a carteira de próximo, por exemplo. Quer ver um exemplo? Olha só, me lembro até hoje, uma empresa que eu atendi. O gestor chegou e falou: eu quero no mínimo 5 a 10 contatos novos por vendedor, todo dia. Beleza, vamos ficar com 5. 5 vezes 5 na semana, 25. 25 vezes 4 semanas, 100 contatos novos em 2 meses, 200 novos contatos. A questão é, esses contatos estão sendo pré-qualificados? Ninguém compra na primeira vez, é muito raro. Tem que ter o segundo contato, o terceiro contato, o quarto contato. A gente já cansou de falar daquele slide, né? Os clientes normalmente compram a partir do oitavo ao 12º contato. As primeiras compras são pequenas. A partir da quarta, quinta, sexta compra começa a aumentar o ticket médio. É trabalhoso. Então, não adianta encher o seu CRM ou o seu RP, o seu sistema, com um monte de cadastro novo. Tem que ter continuidade. E por que essa prospecção não avança? Estou dando um exemplo simples de prospecção. Então, o CRM não é para tornar a sua empresa burocrata. CRM é a base da liderança com dados. Quando você tem um CRM bem utilizado, como é o caso do nosso, você entra na reunião sabendo quantos clientes estão sem acompanhamento adequado, sejam eles ativos, inativos ou próximos. Qual a curva ABC de cada vendedor? Qual a curva ABC da empresa como um todo? Quais cotações demandam maior atenção? Quais são os nichos de mercados que a gente pode trabalhar um pouco mais e melhor? Esse vendedor aqui, qual é o diferencial dele em relação ao vendedor que tem o melhor desempenho? Compara. Eu adoro fazer isso, né? Eu pego lá o vendedor que tem melhor desempenho e comparo os dados dele com aqueles que têm o pior desempenho. Você vê que os relatórios são completamente diferentes. Eu não estou falando só de registro, não. Eu estou falando da qualidade da informação. Porque quando o vendedor ele começa a usar o CRM da forma correta, ele percebe que é uma ferramenta que ajuda ele a vender mais e melhor. CRM não é ferramenta para ficar colocando relatozinho o tempo todo, fazer uma redação enorme. São pequenos relatos, pequenas interações. Nosso CRM, por exemplo, tem integração com o WhatsApp. Você pode simplesmente copiar e jogar lá dentro a conversa que você teve via WhatsApp, seja ela via áudio, troca de arquivos. Então, você tem uma série de ferramentas, você tem uma série de coisas que facilitam a vida do vendedor. Cabe quem? O gestor, por meio de dados, começar a cobrar o vendedor por meio de dados. Então, não vou fazer mais a pergunta, olha, quantas cotações você tem aberto?
Eu vou no CRM e chamo fulaninho, vem cá. O teu CM aqui, ó, consta que você emitiu nos últimos X meses ou X dias, X cotações. E aqui está mostrando que tem X cotações que estão sem acompanhamento há mais de 7 dias, por exemplo. O que está acontecendo? Qual a dificuldade de você lançar? Qual a dificuldade você tem em fazer pequenos registros? A partir do momento que o teu vendedor vê que o gestor está usando o CRM, ou seja, ele está cobrando por dados e fatos, isso começa a entrar na cultura. E o vendedor começa a se adequar a essa forma de cobrança. É uma cobrança que começa a ser natural e o principal, previsível. É muito bom o vendedor saber como ele vai ser cobrado. É muito bom tirar ele daquela, né, daquela zona do escuro que ele fala, putz, se o chefe hoje tiver bom humor, tudo anda. Se o chefe está de mau humor, meu Deus do céu. Então é muito bom saber como nós vamos ser cobrados. Isso ajuda e muito o seu relacionamento com o seu vendedor. Isso vai ajudar você a ter um relacionamento mais claro, mais previsibilidade em relação aos processos de vendas. 4 passos para você sair da pressão e entrar na gestão com dados. Primeira coisa, defina quais indicadores são importantes você cobrar junto à sua equipe. Cada empresa tem indicadores, né, mais quentes ou mais frios, vamos chamar assim. Quais são os indicadores que você realmente tem que cobrar de cada vendedor? E eles têm que saber isso, tá? Comece a torne o uso e análise dos dados pelo CRM parte da rotina. CRM é para estar aberto o tempo todo. Reunião de vendas sem CRM na reunião de vendas. Vai fazer um feedback com o vendedor, uma das partes é relacionada ao CRM dele. Ou seja, o CRM é aquela ferramenta que está te ajudando, apoiando você a melhorar o desempenho de cada vendedor. E você, vendedor, entenda, é uma ferramenta que vai te ajudar a ter mais foco, a ter uma rotina comercial vencedora. Vendas é rotina. Vendas é como uma academia, todo dia quase fazer a mesma coisa. É prospectar, recuperar cliente nativo, trabalhar mais os ativos, analisar a carteira do mix, é saber negociar melhor. Repare, é tudo a mesma coisa. O que muda? Vai mudando a tua abordagem, vai mudando a forma como que você faz de forma mais excelente ou não. Mude o formato das reuniões que você tem com os seus vendedores. Mostre os dados na abertura e feche sempre com um plano. No começo, os dados, estratégias e qual vai ser o plano para aumentar as nossas vendas. Então, a gente finaliza a reunião com um plano de ação bem definido. Foco não é só o vendedor. Eu vejo muito o gestor reclamando de vendedor, muito gestor falando do vendedor, e vejo pouco o gestor falando de si mesmo. Olha, eu preciso melhorar o uso do CRM. E quando eu falo uso, é principalmente o gestor, a análise dos dados. O que, que eu faço com essa informação? Quais são as estratégias comerciais que esse relatório aqui, ou esse card aqui, pode me ajudar a aumentar as minhas vendas? Então, o gestor tem que se desenvolver o tempo todo no uso do CRM, na capacidade de liderança, na capacidade de treinamento da equipe. Ou seja, a maior função do gestor, do empresário, do gestor comercial, é fazer com que o seu vendedor venda mais. Quem são os seus clientes, meu querido gestor comercial? São os vendedores. Então, não reclame da equipe que você mesmo contratou. Ou então está chegando agora a equipe que você vai comandar. Você tem que conhecer cada membro da sua equipe. É como um time de futebol, você tem que conhecer cada jogador, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Aquele jogador é bom em que? Em que eu preciso desenvolver? Esses 4 pontos aqui ajudam você a sair daquela gestão pela pressão e traz você para uma gestão mais baseada em dados e fatos. Ou seja, ela se torna uma gestão muito mais previsível. E o que muda quando não? O que muda quando você começa a usar essas dicas que eu falei? Bom, previsibilidade de processo. Não é previsibilidade de receita. Receita, é claro que seria ótimo se eu soubesse, né? Ah, esse mês eu faturar tanto, mês que vem tal. Seria maravilhoso, tá? Mas a gente nunca sabe, porque um monte de coisa pode acontecer no meio do caminho, ok? Mas eu posso ter a previsibilidade do processo. Então eu paro de cada vendedor agir do jeito que ele acha que deve agir, do feeling, da experiência dele. Não. Eu começo a ter um processo comercial bem definido que acaba se tornando parte do planejamento e principalmente a base para a elaboração de novas estratégias de vendas. Com o tempo, você vai notar que você vai começar a reter os melhores vendedores. Por quê? Porque ambiente justo retém o talento. E mais, outros bons vendedores começam a mandar o currículo para você. Um dos melhores clientes que eu tenho é incrível. Ele recebe currículos dos melhores vendedores dos concorrentes dele.
porque o pessoal sabe onde é bom trabalhar, eles conversam entre si. 3 por 4 chega um ou outro lá, bom vendedor, para trabalhar com ele. Às vezes ele até fica um pouco constrangido, sabe? Ele fala: Poxa, nem vou entrevistar esse aqui, porque eu conheço o outro dono lá, vai ficar bravo comigo. Mas por quê? Porque vendedor começa com vendedor, meu amigo. Eles começam a saber quem são os melhores concorrentes e começa a mandar currículo. E você vai começar a ter um crescimento sem depender dos super vendedores. Aquele cara talentoso, aquele que sabe tudo. Sempre vai ter um super vendedor, sempre vai ter um melhor do que o outro. Isso é normal. É normalíssimo, mas eu não posso depender só de um ou dois. Se eu tenho 10 vendedores, 7 vendedores, eu não posso só depender daquele que é o melhor. Eu preciso fazer com que os outros também cheguem o mais próximo possível do nível do melhor, ou se iguale, ou até um dia passe o nosso melhor vendedor. Eu só faço isso quando eu trabalho os dados de forma coerente. Quando eu trabalho os dados da gestão comercial, que estão no CRM, que estão no RP, e transformo isso em treinamento efetivo e personalizado junto a cada vendedor. Gestor comercial tem por maior cliente os seus vendedores. A função do gestor comercial é fazer com que os seus vendedores vendam mais e melhor. E você, meu amigo gestor, sabe exatamente o que cada vendedor do seu time fez nessa semana? Fez hoje, você tem os dados e fatos à mão, você consegue acompanhar o seu vendedor nas negociações, no follow-up, na recuperação de clientes, na prospecção, em aumentar as vendas nos seus clientes ativos. Ou você está na base do feeling, está apagando o incêndio o dia todo. Aí você chega pela manhã animado, hoje fazer diferente. Aí corre, 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 quando vê, deu 6 horas da tarde, acaba o seu dia, você fala, nossa, eu não consegui produzir nada. Por quê? Porque não fez a gestão pelos dados. Volto a repetir, a maior função do empresário, a maior função do gestor comercial é tornar o seu vendedor um baita de um vendedor, tornar ele um super vendedor. É ajudar o seu vendedor a vender mais e melhor. No nosso site, pauloaraújo.com.br, você encontra mais conteúdos, e-books, artigos e também como funciona a nossa mentoria Método Clientar. Te aguardo no nosso próximo vídeo.